E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa nova aula. Hoje a gente vai dar início à aula 4, título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 3, da nacionalidade. Vai do artigo 12 ao artigo 13, tá ok? Meu Instagram tá aqui, professora Bárbara Lamenha. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar um direct lá para mim, falar que é meu aluno do Instituto Caetano, que eu respondo vocês, tá ok? Vamos dar início aqui à nossa aula 4. Hoje a gente vai falar sobre nacionalidade, né? É um assunto assim, mais leitura de lei, tem alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês, pode ser que caia em prova, mas normalmente a banca costuma trazer o artigo seco da lei mesmo, tá ok? Vamos dar início aqui então. Eu já trouxe um conceito aqui para vocês. Qual que é o conceito de nacionalidade, pessoal? O conceito de nacionalidade é um vínculo jurídico político. É um vínculo jurídico político de direito público interno entre uma pessoa física, né, pessoa jurídica não tem direito à nacionalidade, né, e o Estado. Então aqui, ó, já poderia trazer uma pegadinha. A banca poderia trazer o conceito falando o seguinte: conceito seria um vínculo jurídico político de direito público interno entre uma pessoa jurídica e o Estado. Aí estaria errado, beleza? É pessoa física. Primeiro nós vamos fazer algumas diferenciações aqui antes de adentrarmos no artigo 12. Nós temos aqui a nacionalidade primária, também conhecida como nacionalidade originária. Então, quando falar nacionalidade primária ou originária, é o brasileiro nato, tá ok? Quando falar nacionalidade secundária ou derivada, é o brasileiro naturalizado. A regra aqui no Brasil tem duas formas da pessoa ganhar, né, garantir a nacionalidade brasileira. Se nascer no Brasil, então todos aqueles que nascerem dentro do Brasil, que é o critério ius solis, ou também pode vir escrito jus solis. É a regra. Como eu falei com vocês, todos que nascerem no Brasil, aí vai ter algumas exceções que a gente vai ver aqui ao longo da aula, mas assim, nascidos no Brasil, vai ser a regra ius solis. E os nascidos de pai ou mãe brasileiros, é o critério ius sanguinis, que é pelo sangue. Então, qual que é a regra do direito de nacionalidade dentro do Brasil? É a regra da territorialidade, a regra do solo. Então, todos aqueles que nascerem dentro do Brasil vai ser brasileiro nato devido à regra do ius solis ou jus solis. Porém, nós veremos algumas exceções, tá? A respeito de quem nasce no Brasil, que pode ser que não seja brasileiro nato, mas a regra geral seria que quem nasce no Brasil, pela regra ius solis, será brasileiro nato. E pela regra ius sanguinis, que é pelo sangue, quem nasce no Brasil ou fora do Brasil, que nós iremos ver aqui, que seja filho de mãe ou pai brasileiro, também será brasileiro nato, tá ok? Vamos adentrar aqui o artigo 12. Vamos pegar a tela cheia aqui. São brasileiros natos. Então, artigo 12, quem são os brasileiros natos? São os nascidos na República Federativa do Brasil, que aí no caso aqui é o Brasil, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, aquilo que eu falei com vocês, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Aqui eu vou até marcar para vocês de vermelho. Seu país. Aqui a banca gosta de trocar muito. Já já eu volto aqui para explicar melhor para vocês. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui eu também vou marcar de vermelhinho, que a banca gosta de trocar muito. Letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, vou marcar de vermelhinho aqui, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui, pessoal, vocês têm que ficar bastante atento, que a matéria é tranquila, mas tem muita pegadinha. Então, aqui eu vou explicar melhor para vocês agora. Opa. Aqui eu fiz um esquematizado para vocês, para poder explicar melhor o artigo 12, inciso 1, esquematizando. Então, quando que o brasileiro será considerado nato? Nascidos no Brasil de pais brasileiros ou pais estrangeiros. Só um minuto. Então, aqui, ó, filho de brasileiro que nasceu no Brasil é brasileiro nato, tá ok? Aqui não tem dúvida, não. Então, você que é brasileiro nato, se tiver um filho dentro do Brasil, seu filho é considerado brasileiro nato também. Agora, se tiver um estrangeiro aqui no nosso país, que não está a serviço de seu país, ou seja, vamos supor que tem um argentino que está aqui no Brasil passando férias, e o filho dele nasce aqui no território brasileiro. O filho desse argentino será considerado brasileiro nato. Por quê? Porque ele está de férias, ele não está a serviço do seu país. Agora, vamos supor que esse argentino, ele trabalha no governo argentino e estava aqui no Brasil em uma missão diplomática, por exemplo, a serviço do seu país, da Argentina. Aí, nesse caso, se tivesse um filho aqui dentro do Brasil, não seria brasileiro nato, tá ok? Só que o que a banca gosta de fazer muito aqui nessa pegadinha aqui do seu país? Vou até marcar para vocês aqui novamente. Seu país. Então, o que as bancas normalmente trazem de pegadinha aqui pra gente? Conta uma historinha mais ou menos assim. Que o fulano de tal, mais a sua esposa, que são argentinos, estavam aqui no Brasil a serviço do Paraguai e o filho nasceu aqui no Brasil. Aí pergunta se o filho vai ser brasileiro nato ou naturalizado, ou se não vai ser brasileiro. Naturalizado não, desculpa, se vai ser brasileiro nato ou se vai ser estrangeiro. No caso, gente, aqui não está falando que o estrangeiro é seu país. Seu país. Então, se for outro país que não seja o dele, vai ser brasileiro nato. Então, ó, qual que é a regra? Daqui do item 1 que a gente está vendo. Filho de brasileiro nasceu no Brasil, sendo a mãe ou o pai brasileiro, é brasileiro nato. Filho de estrangeiro que nasce aqui no Brasil, só vai ser brasileiro nato nas seguintes situações. Exemplo, o casal argentino está aqui no Brasil de férias. O filho nasceu aqui, então vai ser considerado brasileiro nato, ok? O casal argentino está aqui no Brasil, mas está a serviço do Uruguai. Então, o filho nasceu aqui, vai ser brasileiro nato. Agora, se o casal argentino está aqui no Brasil a serviço da Argentina, do governo argentino, por exemplo, numa missão diplomática, vai ser brasileiro nato? Não, vai ser estrangeiro, vai ser argentino, tá ok? Porque ele estava a serviço de seu país. Olha o que fala aqui, ó. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou seja, se estiverem a serviço de seu país, não vai ser brasileiro nato, tá ok? O que a banca gosta de cobrar também? Aqui está falando a serviço de seu país, então tem que estar a serviço do seu país. Vamos supor que esse argentino trabalha numa empresa privada da Argentina e veio para o Brasil fazer uma conferência. E o filho dele nasce aqui, vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque o argentino, ele trabalha numa empresa privada da Argentina, mas ele não está a serviço de seu país. Quando fala serviço de seu país, entraria o governo, né, do país dele. Como se fosse aqui no Brasil, administração direta, administração indireta, os estados, municípios, Distrito Federal. Aí essa parte, provavelmente vocês vão ver em direito administrativo, essa diferença aí de administração direta e indireta. Mas aqui eu já vi uma questão, eu acho que eu até trouxe para vocês, que vai cobrar essa pegadinha. Vai falar que o estrangeiro lá, de determinada nacionalidade, estava a serviço de uma empresa privada aqui no Brasil e pergunta se o filho é brasileiro nato. Se for uma empresa privada, mesmo que seja do país de origem do estrangeiro, vai ser brasileiro nato. Porque só não vai ser brasileiro nato quando? Quando os pais estrangeiros
desde que não estejam a serviço de seu país. Então, se estiver a serviço de seu país, não vai ser brasileiro nato. Em todas as outras hipóteses, será brasileiro nato, tá ok? A alternativa 2. Então, isso aqui, gente, cobra muito. Vou até marcar aqui para vocês. A segunda hipótese aqui de brasileiro nato são os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil. Então, é o quê? O pai ou a mãe brasileiro está no exterior a serviço do Brasil, ou seja da administração direta, que é a União, Estados, DF, municípios, seja da administração indireta, que é a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, entendeu? Então, quando o pai ou mãe brasileiro estiverem fora do Brasil mas estiver a serviço do Brasil e o filho nascer fora do território nacional, vai ser brasileiro nato. Automaticamente, não precisa fazer nada. Agora, vamos supor que tem um casal de brasileiro que está no estrangeiro, mas está a serviço de uma empresa privada do outro país, não está a serviço do Brasil ou então está de férias. Aí, no caso, não vai ser brasileiro nato. Nessa condição aqui, mas nós vamos ver outras condições aqui que vai fazer com que o filho seja brasileiro nato, ok? Mas nessas condições aqui, de forma automática, não vai ser. Aí vamos voltar aqui só para ficar claro, que essa é o inciso B, a letra B aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se qualquer dos pais estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, né, vai ser essa esquematizado 2 aqui que eu trouxe para vocês. Aqui também cai bastante, então vamos marcar aqui. 3. Outra forma, são 4 formas aqui de ser brasileiro nato, tá ok? Que eu trouxe esquematizado para ficar mais fácil. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que sejam registrados em repartição competente. Então, pessoal, qual que é a diferença do 2 e do 3? No 2, quando o pai ou a mãe está no estrangeiro a serviço do Brasil e o filho nasce lá no estrangeiro, automaticamente já é brasileiro, não precisa fazer nada. Agora, o item 3 aqui, a terceira forma aqui de ser brasileiro, como é que é? O pai ou a mãe estão no estrangeiro, não está a serviço do Brasil, e aí o filho nasce lá. Aí, para ser brasileiro nato, eles vão numa repartição competente lá do estrangeiro, que é uma repartição brasileira, né, que se situa no estrangeiro, e faz o registro. Aí, automaticamente, após o registro, o filho vai ser considerado brasileiro nato, tá ok? E a quarta hipótese também aqui, que também é muito cobrada, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que o filho resida no Brasil, então depois o filho vai residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então aqui, ó, o filho, né, que vai fazer a opção. Aqui aí já não são os pais, não, é o filho que vai fazer a opção. E opte pela nacionalidade brasileira, depois de atingida a maioridade. E aí pode ser a qualquer tempo. Então, recapitulando. Quando o pai ou a mãe estiver no estrangeiro e não estava a serviço do Brasil, não registrou o filho numa repartição brasileira competente. Aí, esse filho, depois que fizer 18 anos, volta para o Brasil. Vamos supor que aí o menino tem 20 anos, volta para o Brasil. E aí ele, se ele optar, ele pode pedir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Então, vamos supor que ele volta para o Brasil com 20 anos. E aí, com 30 anos, ele resolve querer a nacionalidade brasileira, aí ele pega e solicita, tá ok? Essa opção aqui é a letra C, ó. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, é uma opção. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Tá ok? Então, recapitulando, são 4 formas de ter a nacionalidade brasileira de forma nata, brasileiro nato. Primeira, os nascidos no Brasil de pais brasileiros, então nasceu no Brasil de pai ou mãe brasileiro, brasileiro nato. Ou nascidos de estrangeiros que estejam no Brasil
e não esteja a serviço de seu país. Porque se o estrangeiro, o pai ou a mãe, estiver a serviço de seu país, não vai ser considerado brasileiro nato. A segunda alternativa, a segunda opção, né? A segunda forma. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que estejam a serviço do Brasil. Aí já vai ser brasileiro nato de forma automática. Terceira forma. O pai ou a mãe estão no estrangeiro, o pai ou a mãe são brasileiros, um dos dois, né? Estão no estrangeiro. O filho nasce, eles vão numa repartição brasileira competente e faz o registro do filho, brasileiro nato. E a quarta e última forma são os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Eles não estavam ao serviço do Brasil, não registraram o filho em repartição brasileira competente. Aí, depois, vamos supor que eles voltem a residir no Brasil. E aí, o filho, depois de atingida a maioridade, a qualquer tempo, ele vai optar pela nacionalidade brasileira ou não. Então, aqui nessa quarta hipótese, quem faz a opção por ser brasileiro nato é o filho, que é ele que vai solicitar a nacionalidade nata depois que ele tiver atingido a maioridade e esteja residindo no Brasil a qualquer tempo. Ele pode ter 18 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, a qualquer tempo, tá ok? Agora a gente vai passar aqui para os brasileiros naturalizados, que é o artigo 12, inciso 2. Os brasileiros naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Nesse caso aqui é a naturalização ordinária, ela é discricionária. O Brasil vai fornecer a nacionalidade brasileira ou não, vai ser o Brasil que vai ter essa discricionalidade. Pode ser que ele não aceite, tá ok? Mesmo que o estrangeiro tenha todos os requisitos aqui exigidos. A outra forma de ser brasileiro naturalizado são os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterrupto. É mais de 15 anos, não é 15 anos. Isso aqui é uma pegadinha que a banca pode trazer, vou até marcar aqui para vocês. Aqui é mais de 15 anos ininterruptos. É mais de 15 anos, não são 15 anos, tá ok? Há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, aí que é chamada de naturalização extraordinária. Na naturalização extraordinária, já não é discricionário, é vinculado, ou seja, se o estrangeiro cumprir todos os requisitos, o Brasil é obrigado a fornecer a nacionalidade brasileira para ele, tá ok? Eu fiz um esqueminha aqui também para vocês, para facilitar. Ó, naturalização ordinária, como eu falei, ela é discricionária. O país, mesmo o estrangeiro cumprindo os requisitos, o Brasil pode se recusar a fornecer a nacionalidade para eles. Agora, se for a extraordinária, que é a vinculada, o estrangeiro tendo cumprido todos os requisitos, o Brasil é obrigado a fornecer a nacionalidade brasileira. Então vamos lá. Qual que é essa ordinária aqui? É a letra A aqui, ó, é a linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, aqui, ó, quais são os requisitos? Vamos lá para os requisitos. País de língua portuguesa, é o primeiro requisito. Vai que a professora está apanhando aqui do sistema. Já sei o que aconteceu.
aqui, pessoal, ó, naturalização ordinária é discricionária. Qual que é o primeiro requisito? Primeiro requisito. País de língua portuguesa. Segundo requisito, 1 ano de residência. Eu escrevi errado aqui, depois eu vou corrigir, tá? Aqui é 1 ano de residência ininterrupta. O que quer dizer esse ininterrupta? A pessoa pode sair, viajar, o que ela tem que fazer é morar no Brasil. Então, o que quer dizer ininterrupta? Não pode sair do Brasil? Pode sair, mas desde que seja para férias e volte. Agora a pessoa vem cá, fica 10 dias, aí depois volta para o seu país, fica lá meio ano, volta para cá, fica mais 10 dias. Aí isso não é considerado ininterrupto. Ininterrupto é o quê? É morar no Brasil mesmo, mas se a pessoa sair, vai ficar 20 dias fora, viajando, aí não tem problema, tá ok? Então, aqui é o segundo requisito. É 1 ano de residência ininterrupta. Eu vou corrigir aqui, é residência, beleza? E o terceiro requisito tem que ter idoneidade moral. Vocês não precisam saber o que é idoneidade moral, não. Você tem que saber que esse é um requisito. Terceiro requisito. Então, pessoal, como que é a forma aqui da gente ter a naturalização? A naturalização ordinária, país de língua portuguesa, primeiro requisito, 1 ano de residência ininterrupta, segundo requisito, idoneidade moral, terceiro requisito. Aí a pessoa o estrangeiro que cumprir esses 3 requisitos vai solicitar ao Brasil a naturalização brasileira, só que é discricionário, o Brasil pode ou não conceder. A outra forma também da pessoa ser considerado brasileiro naturalizado que são de outros países, está no estatuto estrangeiro. Então, isso aqui é só se tiver a lei de estatuto estrangeiro no edital de vocês, que eu creio que não vai estar. Então, aqui a gente não precisa aprofundar, não. E tem a naturalização extraordinária. Como eu falei com vocês, é vinculado. O estrangeiro solicitando o Brasil tem que atender. Os requisitos são brasileiros de qualquer nacionalidade. Brasileiros não, gente. Estrangeiros de qualquer nacionalidade. Aqui na naturalização ordinária é país de língua portuguesa apenas. Aqui no extraordinário é de qualquer nacionalidade, então é o primeiro requisito. Mais de 15 anos de residência também ininterrupta. Lembrando que é mais, não cai na pegadinha da banca se ela falar que é 15 anos. É mais de 15 anos. Aqui é o segundo requisito. Mas sem condenação penal. Sem condenação penal. Prestem atenção que na primeira forma lá, que é 1 ano ininterrupto, é idoneidade moral. Aqui é sem condenação penal. Terceiro requisito. E o último requisito é a pessoa tem que fazer o requerimento. Fazendo o requerimento, como eu falei com vocês, automaticamente vai ganhar a nacionalidade, porque é vinculado. Quando é vinculado, o Estado não tem margem para escolher. Cumpriu os requisitos, o Estado tem que conceder a naturalização brasileira para a pessoa. Então, vamos recapitular. Brasileiro naturalizado de forma ordinária. É discricionário, o Brasil pode ou não conceder a naturalização. Para quem são essas pessoas? São os estrangeiros de país de qualquer língua portuguesa, tem que ter 1 ano de residência ininterrupta dentro do Brasil e idoneidade moral. A segunda forma são os naturalizados de forma extraordinária, que é vinculado, ou seja, o Brasil é obrigado a conceder ao estrangeiro que cumpra os requisitos. E quais são os requisitos? O primeiro requisito é estrangeiro de qualquer nacionalidade, inclusive os de país de língua portuguesa. Porém, tem que ter mais de 15 anos de residência aqui no Brasil, ininterrupta, mas sem condenação penal, beleza? E tem que fazer o requerimento. Se não fizer o requerimento, não vai conseguir, tá ok? Essas alternativas aqui caem bastante também, é bom vocês ficarem atentos, porque a matéria de nacionalidade, pessoal, é tranquilo. O problema é que tem muita coisinha. Então, se vocês o que a banca pode fazer? Ela pode vir cá e falar assim, ó, a naturalização ordinária, país de língua portuguesa com mais de 15 anos de residência. Não é, tá errado. Ele misturou. Então, a banca pode vir misturar esses quesitos aqui, aí vai estar errado. Então,
prestar bastante atenção. Como a naturalização ordinária é discricionária, então ela é mais tranquila. Os requisitos são mais tranquilos. Por quê? Porque o Brasil pode recusar. Então é só 1 ano de residência ininterrupta para estrangeiros que sejam de país de língua portuguesa. Tem que ter idoneidade moral. Já a extraordinária que é vinculada, que o Brasil é obrigado a fornecer, os critérios já são mais rigorosos, porque o Brasil não vai poder recusar. Então, é brasileiro de qualquer nacionalidade, brasileiro não, estrangeiro de qualquer nacionalidade, inclusive de país de língua portuguesa. Tem que ter mais de 15 anos de residência ininterrupta. Não pode ter condenação penal, aqui já condenação, aqui é idoneidade moral. E tem que fazer o requerimento, tá ok? Nós vamos adentrar agora no português equiparado, que é o parágrafo 1º, tá ok? Do artigo 12. Português equiparado, ele também pode ser chamado de quase nacional. Ele está no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal. Aos portugueses com residência permanente. Então, ó, residência permanente e portugueses, beleza? Aos portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Que a própria Constituição vai trazer ressalvas que a gente vai ver mais à frente, tá ok? Salvo os casos previstos nessa Constituição. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, inerentes ao brasileiro. Que brasileiro que vai ser esse daqui? Esses direitos vai ser referente ao brasileiro naturalizado. E esse professor ainda está apanhando aqui dessas canetas. Aqui, ó, vai ser referente ao brasileiro naturalizado. Então, pessoal, vamos ler aqui novamente. Português equiparado ao quase nacional. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, beleza? Vai ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, não de um brasileiro nato, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? O que é esse negócio aqui de se houver reciprocidade? Se lá em Portugal os brasileiros tiverem a mesma reciprocidade aqui, que é o quê? O português que morar permanentemente no país, ele não precisa se naturalizar brasileiro, ele pode pedir a equiparação ao brasileiro naturalizado, que aí ele vai ter os mesmos direitos daqui, vai ser como se ele vai continuar sendo português, porém com direitos como se ele fosse brasileiro naturalizado. Só que essa questão aqui, se houver reciprocidade, é o quê? Se o brasileiro lá em Portugal também não precisasse naturalizar português, também tiver essa reciprocidade de direitos de um português, quando estiver lá em Portugal, o Brasil também vai conceder esse mesmo tratamento aqui para os portugueses. Agora, vocês não precisam saber como que isso acontece, se vai acontecer ou não, o que vocês precisam gravar é só o que está escrito aqui, beleza? Para não ficar muito longa essa aula, pessoal, eu vou encerrar ela por aqui e no próximo bloco eu continuo falando aqui do brasileiro naturalizado. Do brasileiro naturalizado não, do português equiparado, também chamado de quase nacional. Até daqui a pouco.